Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a alteração de sobrenomes após o casamento civil. Saiba se a mudança é ou não obrigatória, como funciona o processo de atualização dos documentos e quais são as implicações legais dessa decisão. Entenda como medicamentos não utilizados ou fora da data de validade devem ser descartados. O povo julgando o povo. Acompanhe uma reportagem sobre as responsabilidades dos jurados que participam do Tribunal do Júri. Assinou um contrato e só depois percebeu que ele possui cláusulas abusivas? Conheça seus direitos e saiba o que fazer nesse tipo de situação. E mais, um passeio pelas comarcas mineiras, as principais decisões do Estado e explicações de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Comprimidos que não foram totalmente utilizados ou estão fora do prazo de validade, restinhos de xarope, embalagens de pomada pela metade. Esses produtos não podem ser jogados no lixo comum. O descarte deve seguir um protocolo. Acompanhe. Em comprimido, cápsulas, drágeas, pomadas, gel e líquidos. Se por um lado os medicamentos podem ser úteis no combate a alguma doença, por outro podem provocar impactos ambientais se forem descartados indevidamente. A forma de descarte depende da destinação dada pelo município e o cidadão deve procurar essa informação antes de jogar fora os medicamentos que tem em casa. Na verdade, existem dois tratamentos aceitáveis para medicamentos hoje. Duas destinações finais. Uma, o tratamento feito através da incineração e outro, a deposição em aterro sanitário classe 1, que é um aterro sanitário para resíduos perigosos. Quando o município possui esse tratamento incineração, facilita para a população, porque ela pode pegar tanto os medicamentos líquidos como sólidos, pomadas, cremes, comprimidos e drágeas, colocar todos em uma única sacola e levar até o ponto de coleta. Para alguns municípios que não possuem a incineração como tratamento, apenas o aterro sanitário, sim, precisa ser separado os medicamentos líquidos dos medicamentos sólidos. Os remédios não podem ser jogados em lixo comum e nem em vasos ou pias. Se cada um descarta um comprimido aqui, uma pomada ali, o dano provocado ao meio ambiente será imenso. E a cada quilo de medicamentos que são colocados no meio ambiente de maneira incorreta, são contaminados 450 mil litros de água. Hoje, na capital mineira, as unidades básicas de saúde já podem receber esses medicamentos para descarte. Existe também um projeto de lei municipal com o objetivo de obrigar os estabelecimentos que vendem remédios a receber de volta da população para fazer o descarte. O Conselho Regional de Farmácia defende uma maior rede de coleta e, por isso, lançou uma campanha com a previsão de envolver todos os municípios mineiros. Por isso, nós do Conselho lançamos o programa Traga de Volta, que faz o quê? Com que todas as empresas, ou públicas ou privadas, possam aderir a essa rede de voluntários. Além do descarte correto, algumas dicas podem ajudar a gerir a famosa farmacinha em casa, evitando acidentes e contaminações. Verifique com frequência a data de vencimento dos remédios que você tem em casa. Separe os remédios vencidos e mantenha-os longe do alcance de crianças e idosos. Dirija-se ao ponto de coleta mais próximo de sua casa e entregue os medicamentos. Agulhas ou lancetas usadas para aplicação de medicamentos devem ser descartadas em recipiente rígido e lacrado. Confira agora as decisões que foram destaque no Judiciário Mineiro. A empresa de aluguel de veículos Localiza Rent a Car deverá indenizar em R$20 mil um cliente que teve sua assinatura falsificada em um contrato. O carro alugado por outras pessoas em nome da vítima foi utilizado em contrabando de cigarros no Paraguai. A decisão da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a empresa agiu de forma negligente, devendo arcar com os danos morais e materiais. Um consumidor de Cataguases será ressarcido em R$ 363,69 pela Walmart, porque comprou um gabinete de pia pela internet e não recebeu o produto. Além disso, a empresa deverá indenizar o cliente em R$ 5 mil por danos morais. A Oi Internet deverá indenizar em quase R$20 mil as organizações Supercompras de Sabará, porque os domínios da empresa na internet foram indevidamente repassados a terceiros.
a Oi alegou inadimplência no pagamento do serviço. No processo, foi constatado que a Supercompras pagou as anuidades dos domínios em 2011 e 2012, período em que foi cancelado o registro por falta de pagamento. Após o intervalo, a gente fala sobre os jurados que atuam nos tribunais do júri. Entenda como eles são escolhidos e qual é o papel deles durante o julgamento. Saiba também como pedir a mudança ou a revisão de itens abusivos em contratos que já foram assinados. Magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais respondem mais uma dúvida dos alunos do curso de Direito. Tudo isso no próximo bloco. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão. Aqui no programa nós abrimos espaço para que estudantes de direito esclareçam dúvidas sobre os mais variados assuntos. O tema desta edição foi escolhido pelo universitário Marcos Araújo. Meu nome é Marcos Araújo, eu sou aluno do primeiro período do Direito Integral da Escola Superior do Helder Câmara e eu gostaria de saber a diferença entre bloqueio e penhora de bens. Caro estudante, essa pergunta é muito pertinente porque o bloqueio de bens, ele também pode ser chamado de penhora online. O bloqueio, na verdade, ele é feito só pelo juiz, pessoalmente pelo juiz, em direção à conta bancária da pessoa que está sendo, vamos dizer assim, bloqueada, entre aspas. O valor fica bloqueado, ou seja, ele não pode ser transferido da conta, fica imobilizado esse valor. Então, esse bloqueio, essa penhora online, ela só se dirige a um valor financeiro, a conta bancária. A penhora não, a penhora é um instrumento tradicional do processo civil, e ela se dirige, ela tem todo um procedimento, tem que ser levado ao oficial de justiça, e ela pode ser penhorado bens, dinheiro, pedras, móveis. A penhora ela é mais ampla, ela é um passo, vamos dizer assim, ela faz parte da execução, do processo de execução antigo, que hoje a execução é direta. A penhora, digamos assim, é uma forma, e o bloqueio é uma forma de penhora, porque o bloqueio nada mais é do que um trancamento do valor no banco. Posteriormente, esse bloqueio do banco é que o dinheiro poderá ser transferido para uma conta judicial, mas o bloqueio ele permanece na conta do próprio cidadão, o valor que está impedido de ser movimentado. Você também quer participar do nosso Aulão de Direito? Envie um vídeo com a sua pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Você sabia que nem sempre é o juiz quem julga um processo criminal? Os magistrados julgam a maioria dos crimes, porém, aqueles que ofendem a vida são julgados pelo povo. Os jurados, que são os representantes da sociedade em um tribunal do júri, são quem decidem se o réu é culpado ou inocente. A repórter Silvana Monteiro explica como eles são selecionados e o que eles podem ou não fazer. A pessoa acusada de cometer um crime doloso contra a vida vai ser julgada no tribunal do júri por populares. Os jurados, como são conhecidos, têm a missão de avaliar os fatos do processo, ouvir o debate entre defesa e acusação, analisar os esclarecimentos do promotor de justiça e os depoimentos do réu e das testemunhas. É o voto secreto de cada jurado que vai formar a sentença, comunicada em público pelo juiz. Mas, antes de ser aceita para exercer essa função no júri popular, a pessoa tem sua integridade moral avaliada. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, estar no gozo dos direitos políticos. Quando a pessoa faz a inscrição, nós levantamos dados da vida pessoal dela, os dados que estão ao nosso alcance, mas basicamente a folha de antecedentes criminais, certidões de antecedentes criminais, justamente para que o jurado que goza de presunção de idoneidade moral possa aqui atuar com liberdade. Há duas formas para se tornar um jurado: por meio de convocação, enviada a órgãos públicos para indicação de servidores, ou por inscrição voluntária. Todo cidadão tem o direito de ser jurado. Por isso que existe essa inscrição voluntária, que a pessoa pode vir e exercer esse direito dela de ser jurado. Mas a partir do momento que você faz uma inscrição, você assume uma responsabilidade e um dever de cumprir este compromisso, que foi você mesmo que veio com seus próprios pés. A
inscrição é realizada no tribunal do júri da cidade em que a pessoa reside. Se aceito, o nome fica disponível por tempo indeterminado. No entanto, a cada mês, 25 jurados são intimados a cumprir a pauta mensal. A cada sessão de julgamento, 7 nomes são escolhidos para compor o conselho de sentença. A escolha acontece através de um sorteio e uma votação entre o promotor de justiça e o advogado de defesa, que vão dizer se ela pode ou não atuar naquele júri. Atuando, o jurado exerce um serviço público relevante, de forma não remunerada. Por lei, ele não pode sofrer descontos do salário por faltas ao trabalho, pois está respondendo a uma intimação judicial. Quem é convocado para a pauta do mês deve ficar à disposição diariamente até ser dispensado em sorteio. O jurado ele deve aqui comparecer diariamente para as sessões que ocorrem. Não é lógico, se houver uma justificativa plausível para a ausência dele, será acolhida, porém a ausência injustificada enseja a aplicação de multa, que está prevista no Código de Processo Penal. Para servidores públicos, a função conta para desempate em promoção de cargo. O jurado também tem preferência em igualdade de condições em concursos públicos e licitações. Essa jurada atua há 12 anos, exercendo, além de um dever, um direito de representar a sociedade na busca por justiça. Então, a importância é essa, você exercer ali a lei. Então, cumprir dentro de tudo que foi apresentado, as provas, julgar e ser realmente um juiz de fato. Acho importantíssimo. Isso é um direito e que as pessoas devem aproveitar para exercer esse direito também. É sempre importante ler com atenção o contrato antes de adquirir um bem ou serviço. Mas o documento pode ter páginas e páginas de texto, letras miúdas e um vocabulário complexo. Por isso, muita gente acaba assinando e só depois percebe que o contrato contém cláusulas abusivas. Para explicar o que o cidadão pode fazer nesse tipo de situação, eu conversei com a juíza Beatriz Junqueira. Veja. Doutora, um contrato, então, depois de assinado, ele pode ser modificado por conter cláusulas abusivas? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, prevê que certas cláusulas são nulas, porque elas são abusivas e elas podem ser modificadas. O parágrafo 4º dá essa possibilidade ao consumidor de, ao verificar uma cláusula abusiva, pedir a anulação ou a nulidade da mesma. E como que o consumidor pode pedir para que seja feita essa alteração? O consumidor verificando, após a assinatura do contrato, que existe uma cláusula que é abusiva, ele deve procurar a parte adversa, ou seja, a parte com quem ele contratou, a empresa ou o fornecedor, e pedir que aquela cláusula seja refeita ou que ela seja retirada do contrato. E caso o prestador do serviço, então, se negue a atender esse pedido, o que o consumidor pode fazer? Sim, caso a parte com quem ele fez o contrato se negue a fazer isso, o consumidor deve procurar os órgãos administrativos, no caso os PROCONs, que tentarão um acordo com essa outra parte para que exclua essa cláusula, para que modifique, e caso não seja satisfatório o resultado, aí ele vai procurar a justiça para que possa ser analisada a validade ou não dessa cláusula. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. No próximo bloco, a gente fala sobre a troca de sobrenome no casamento civil. Saiba como funciona o processo para a alteração de sobrenome e se a mudança é ou não obrigatória. E mais, no quadro Mapa das Comarcas, falamos sobre a história de Juiz de Fora. Voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A gente segue viagem pelas comarcas de Minas Gerais. Nossa parada de hoje é em Juiz de Fora. O município de Juiz de Fora foi fundado em 31 de maio de 1850. O desenvolvimento industrial trouxe para a cidade, além das fábricas e da luz elétrica, teatros, cinema e intensa atividade literária e musical,
que refletia a vontade de criar uma imagem para a cidade que fugisse da tradição escravista. Atualmente, a cidade possui cerca de 100 bens tombados e mais de 40 museus e pontos turísticos. Com mais de 500 mil habitantes, Juiz de Fora é o município mais extenso da Zona da Mata. O município tem como principais setores econômicos a indústria e os serviços. A cidade tem um PIB per capita de R$ 6,2 mil. O setor de serviços é responsável por 70% do PIB do município, enquanto a indústria gera cerca de 20% do PIB. A cidade também é a sede da Universidade Federal de Juiz de Fora, universidade pública reconhecida nacional e internacionalmente como um polo científico e cultural. A comarca é formada por 4 distritos: Rosário de Minas, Sarandira e Torreões, e as cidades de Chácara e Coronel Pacheco. Considerada uma das maiores comarcas do estado, Juiz de Fora possui 23 varas e um juizado especial. Atualmente, o acervo conta com 200.262 processos e estima-se que cerca de 600 pessoas circulam diariamente no Fórum Benjamin Colucci, localizado no centro da cidade. Além do prédio do Fórum, o judiciário local ainda conta com outros 3 espaços: o 12º andar do edifício Clube Juiz de Fora, o prédio do Juizado Especial e da Vara da Infância e Juventude e o Arquivo Geral. O casamento é um momento muito importante para a trajetória de um casal. E durante a organização da papelada para o casamento civil, chega o momento de uma decisão muito séria: a mudança de sobrenome. Antes de optar pela alteração, é interessante que os noivos entendam quais são as implicações legais dessa mudança e como o procedimento deve ser feito. A troca de alianças está entre as coisas mais marcantes para um casal, não é verdade? Mas a troca de sobrenome também tem a sua importância. O sobrenome identifica essa pessoa na sociedade e também identifica essa pessoa perante a sua família. É com o sobrenome que eu tenho toda a preservação da minha ancestralidade. Segundo este advogado, a mudança é permitida tanto no casamento quanto na união estável. No casamento, a modificação do nome ou do sobrenome se faz na habilitação para casar. Então, quando o casal apresenta aquela documentação no cartório para casar, eles já dizem lá no cartório se eles querem ou não mudar o seu nome e inserir o sobrenome. Na união estável, isso é necessário ser feita uma escritura pública de união estável, onde o casal estabelece a troca dos nomes e essa escritura pública tem que ser levada ao registro civil para a troca do nome respectivo. Elisamar já fez o caminho até o registro civil um bocado de vezes. Foram 3 casamentos, 2 deles com o mesmo marido. Na busca pelo Felizes para Sempre, já teve várias assinaturas diferentes. E aí, até então, enquanto solteira, como é que você assinava? Elisamar Amaro Leal. Aí casou? Elisamar Amaro Leal de Souza. Separou, casou de novo, que nome você passou a usar? Elisamar Amaro Leal Arruda da Silva. E agora, tirou tudo? Sim. Elisamar Amaro Leal. Entre 1916 e 1977, a mulher era obrigada a adicionar o sobrenome do marido. Era o que determinava o Código Civil. Só com a promulgação da Lei do Divórcio na década de 70 é que essa alteração passou a ser opcional. Elisamar continuou seguindo a tradição de adotar o sobrenome do companheiro. E até hoje tem documentos com o sobrenome dos ex-maridos. Inclusive os papéis de uma casa, que por conta dessas alterações ainda está sem escritura. Quando eu for tirar a escritura, o meu ex-marido tem que ir lá para comparecer, para assinar, né, como ele não tem direito, né, e passar, no caso, fazer uma minuta, passando tudo para o meu nome de solteira, né, e tirando o sobrenome de casada. Então, assim, é complicado, é muito trabalhoso, porque às vezes, igual no meu caso, né, eu tenho um contato, uma afinidade com ele, a gente tem uma amizade boa, né, mesmo por causa do filho também. Mas e se for um casal que não se suportam? Como que vai procurar aquela pessoa que vai precisar? Depois da lei do divórcio, o cenário foi se modificando. Prova disso é este casal aqui. Flávia Rodrigues Elias Nunes. Diogo Miranda Elias Nunes. Foi assim
Unidos e sem preocupações, que eles decidiram que Flávia teria o sobrenome do marido e que Diogo também adotaria o dela. Uma ideia que despertou a curiosidade até da funcionária do cartório. Quando eu falei que eu gostaria de colocar o Nunes, né, que era o último nome da Flávia, a moça saiu do automático e perguntou: ué, você vai colocar o nome da sua esposa? Eu falei: vou. Aí ela perguntou, indagou bem surpresa e falou: você vai ter que trocar todos os seus documentos. Eu falei: eu sei, ela também. E foi engraçado que na hora do casamento civil, na hora que falou: agora Diogo passa a assinar Diogo Miranda Elias Nunes, eu ouvi algumas pessoas da nossa família: uai, mas o Diogo é Nunes? O Diogo é Nunes? Assim como outras pessoas, Flávia não tinha muita informação sobre as possibilidades de mudança do sobrenome. Para eu saber que o homem poderia colocar o nome da mulher, eu fui olhar em blog de casamento. Foram as blogueiras que me falaram, sabe? Para quem já regularizou a união estável ou já se casou, ainda dá tempo de pedir a alteração. Se a troca do sobrenome é feita após a celebração do casamento ou após a constituição da união estável, aí vai ser necessário que este casal proponha uma ação própria, que é uma ação que nós chamamos de ação de retificação de registro, provando as razões da mudança e demonstrando a inexistência de prejuízo a terceiros. E o juiz, diante do caso, pode deferir ou indeferir a troca desse sobrenome. Aí eu tenho que apresentar a documentação que eu sou casado ou convivente em união estável. Eu tenho que apresentar os documentos do meu cônjuge, os meus documentos também, e mostrar ao juiz qual é o nome que eu quero passar a usar ou qual é o nome que o casal vai passar a usar. Uma outra mudança legal permitiu a mais pessoas ter um documento com o sobrenome que escolheram. A Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça colocou a união entre pessoas do mesmo sexo no mesmo patamar do casamento, com os mesmos efeitos. Era a oportunidade que Mônica e Jeane queriam. Então, tudo que hoje os casais heterossexuais não fazem porque não querem, mas sempre puderam, a gente queria. A gente queria casar, a gente queria ter filhos, a gente queria trocar o sobrenome, entendeu? E a gente não podia. Então, na hora que a gente pôde, nós corremos para fazer. E fizeram. A escolha de quem ia adotar o nome de quem foi feita na hora de emitir a certidão do casamento. Aí nós começamos a pensar: eu tenho o nome do meu pai e da minha mãe, sobrenome. Ela só tinha o sobrenome do pai. Aí eu pensei: puxa, mas eu vou tirar o da minha mãe, vou tirar o do meu pai. E aí ela falou: mas eu tenho 2 sobrenomes do meu pai, então eu posso agregar, né? Mas assim, não foi uma imposição, não foi uma negociação, foi natural. A ideia era começar uma família totalmente original, com um sobrenome que fosse único. Para isso, Jeane passou a assinar Drummond. O seu nome de solteira era? Jeane Dark Fernandes Tostes. E hoje? Jeane Dark Tostes Drummond. Muito mais bonito. E para garantir a continuidade desse clã exclusivo, batizaram rapidinho as 2 filhas. Hoje eu me sinto assim como uma matriarca, porque todos os Tostes Drummond que existirem terão saído daqui, dessa família. Os filhos podem ser motivo de preocupação para quem mudou o sobrenome e quer voltar a usar o nome de solteiro depois de uma separação. E aí no nome dela de solteira não tem no nome dos filhos, ou seja, no sobrenome dela, no sobrenome dos filhos não está identificado. Então pode-se ter uma certa desconfiança, um certo problema para se saber se realmente ela é mãe ou não daquelas crianças. Aí, nesses casos, é possível ou retificar o sobrenome dos filhos, para incluir também ao nome dos filhos o sobrenome dela, ou ela vai ter que apresentar documentos que mostrem que ela usava um nome anterior e passou a usar um outro nome para que não tenha prejuízo. Por essas e outras, tem gente que acha melhor trocar só alianças. Eu tenho 2 filhos, né? Eu estive analisando, fui até o cartório para tentar tirar o sobrenome, né, de casada com o segundo marido da certidão da minha filha. Tem como, sim. Só que eles cobram, né, e cobram um valor alto, não recomendo. Dá muito trabalho, né, e não tem necessidade. Alguns são contrários à mudança, outros a favor. O fato é que, no casamento, o nome é tão importante quanto a felicidade em família. A gente já tem uma história, a gente tem planos. E essa história e esses planos estão dentro da nossa família, né? Dos Elias Nunes agora. O sobrenome que a gente carrega, eu acho que as pessoas não param para pensar nisso.
Mas o sobrenome que a gente carrega é uma coisa muito importante, é a sua origem, é de onde você veio. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Imprensa e depois em Justiça em Questão. Ou veja as edições pelo canal do JQ no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.